Ok, gente amiga, gente querida, estamos agora falando aí do tópico 9.4, as inequações logarítmicas que você encontra na página 352 aí do nosso livro texto. Muito bem. Então, basicamente, nós teremos dois casos de inequações. O primeiro deles, quando a nossa base do logaritmo ela for maior do que 1, que nós vimos, né, vai gerar uma função crescente. Muito bem, nesse caso, quando você tem a desigualdade, né, aqui por exemplo, maior que, né, tendo aí as bases iguais, essa mesma desigualdade vai valer para os logaritmandos. Então, se o log de x é maior do que o log de y, podemos dizer que x também será maior do que y. Então, a desigualdade aqui no caso preserva, se mantém. Muito bem. Então aqui um exemplo, né? No caso, uma base maior do que 1, uma base 3, onde o log de 2x mais 1 é maior do que o log de 7. Antes de resolver as equações, você lembra, né, da nossa aula anterior que nós, no caso, criávamos a chamada condição de existência. Sim, ela continua valendo para as inequações. Pois muito bem. Então, no caso, nós vimos, né? 2x mais 1, sendo uma função, não pode ter um valor qualquer. Não pode ser zero, não pode ser negativo. 2x mais 1 tem que ser um valor positivo, maior que zero. Daqui, então, sai uma primeira condição para x. X, então, um valor maior que menos meio. Muito bem. E agora sim, com a condição de existência que nós resolvemos a inequação propriamente dita. Então, nesse caso, nós teremos, né, se as bases são iguais, a desigualdade, então, né, sendo aí a base maior do que 1, ela se mantém para os logaritmandos. Daqui, então, a gente pode dizer que 2x mais 1 tem que ser um valor maior do que 7. Ou seja, 2x, então, maior do que 6. Daqui, então, vai sair x maior que 3. Muito bem. Mas você vê, então, que o que nós achamos foram duas inequações, duas desigualdades. A primeira da condição de existência e a segunda, a inequação propriamente dito. O ideal é que essas duas, né, possam conviver juntas, simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, nesse caso, o que faremos? Faremos então a chamada interseção das soluções. Então, no caso aqui, a primeira e a segunda solução juntas. Primeira delas, nós temos, né, valor de x tem que ser maior que menos meio. Isso significa os valores à direita de menos meio. No caso da segunda, x maior do que 3. Então, nós deveremos ter, no caso aí, a partir do 3, também os seus valores à direita do 3, como aponta a nossa desigualdade. E, finalmente, juntando as duas situações numa só, nós vemos o que elas têm em comum. Ao mesmo tempo, simultaneamente, então, teremos os valores de x maiores que 3, como sendo, então, o conjunto solução dessa nossa inequação, ok? Então, x reais, tais que sejam maiores que 3, ou, naquela nossa notação compacta, aberto em 3 e mais infinito. Tudo bem? Muito bem, o segundo caso, então, seria se essa minha base dos logaritmos fosse um valor entre 0 e 1. Uma base meio, um terço, um quinto. O que vai acontecer? Nesse caso, então, vai funcionar de maneira contrária, vai funcionar de maneira inversa. Se, por exemplo, a inequação é maior que, para os logaritmandos vai ficar menor que e vice-versa. Se aqui fosse menor, com os logaritmandos ficaria maior. Tudo bem? Muito bem, então um exemplo para ilustrar, né? Então, lembrando, a primeira coisa a ser feita é a nossa condição de existência. Jamais esquecer, tanto para as equações quanto para as inequações. Muito bem.
Então a condição de existência continua sendo 2x mais 1, um valor positivo, e daqui sai a nossa primeira desigualdade, x maior que menos meio. Já no caso, então, a inequação propriamente dita, como a base ela é meio, funciona de maneira inversa. À medida que você aumenta, né, o expoente, o resultado diminui. Então, nesse caso, a desigualdade vai inverter. 2x mais 1 vai ser menor do que 9. Daqui, então, sai o 1, né, diminui do 9. 2x, então, menor que 8. E daqui, então, teremos a segunda desigualdade, x menor do que 4, ok? Então, de novo, novamente, nós temos agora duas inequações. E aí, então, o nosso conjunto de solução como sendo a interseção entre as duas. Então, vejamos. A primeira desigualdade diz que os valores de x têm que ser maiores que menos meio. Então, a partir aí do menos meio, valores à direita de menos meio, valores maiores que ele, seriam então a nossa primeira condição. Já a segunda, teremos os valores de x agora menores que 4, menor que, então apontando para a esquerda do 4. Valores menores que 4 estão à esquerda dele. 3, 2, 1, 0, menos meio inclusive, enfim. E agora então juntando essas duas numa só, uma solução única. Juntando então 1 e 2 ao mesmo tempo, vemos então que o que as duas têm em comum seria então esse trechinho de intervalo, no caso aí entre os dois valores de x, menos meio, aberto, e o 4 também aberto. Então nesse caso, esse trechinho, esse intervalo de menos meio até 4, como sendo o conjunto de solução. Podemos escrever a notação clássica, x pertence a R, de menos meio até 4, ou a notação compacta, que é então um intervalo aberto nos extremos de menos meio a 4.